E é interessante que Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Renúncia, traz ali a história de Alcione e tem vários outros personagens ali. E tem um personagem ali que fica bastante marcado para mim, que é o Antero de Oviedo. Ele foi um homem que, enquanto encarnado, se dedicou aos prazeres pessoais, ao egoísmo, aos prazeres imediatistas na sua encarnação. Então ele desencarna. Quando ele desencarna, ele passa por volta de 700 dias ali nas trevas da sua própria ignorância, nos umbrais de si mesmo, em sofrimento, dor e amargura. Quando ele resolve fazer uma oração sincera de arrependimento, de remorso, e roga a proteção e o amparo, recordando a sua mãezinha, a sua mãe adotiva. Então a sua mãe vem até ele e pergunta: "Ô meu filho, o que fizeste com o meu amor que eu depositei em ti? Como você conduziu tua encarnação? Veja, olha a situação que você se encontra. Você tem as mãos mirradas, os pés ressequidos. Isso porque os pés ressequidos, porque você andou através do mundo sem conduzir pelo caminho do bem. As mãos mirradas, você que tantos documentos assinou, negociando homens, escravizando-os, sem pensar em quantas famílias você estava destruindo, em quanto mal você estava espalhando através das suas mãos, visando somente o seu lucro e o seu bem-estar imediatista. Então, Antero jorrando lágrimas nos olhos ali, arrependido, vendo ali, ouvindo o que a sua mãezinha dizia. Então ela diz: "Meu filho, aproveite a oportunidade que você está tendo agora. Retorne para a carne, mergulhe no campo em que você esteve há pouco, para que você colha os frutos amargos da sua sementeira com coragem, com renúncia, resignação, mas também que você possa semear uma boa semente. Retorne." Então, aquele rapaz que tinha sido escravagista reencarna. Passam-se alguns anos e está ele ali, uma criança negra com deficiências nas mãos, nos pés. Ele entra na sala de sua casa, triste, bravo, até mesmo irritado, e se dirige a Alcione, dizendo: "É muito sofrimento, é muita dor. Os meus amigos, as pessoas na rua tiram sarro de mim, me zoam, me maltratam pelas minhas limitações. Eu confesso que é difícil. Eu seguro, eu não retruco, mas é difícil. Se eu tivesse a minha mão sadia, se eu não tivesse minhas mãos doentes, eu admito que eu iria revidar com agressão." Então Alcione diz para ele assim: "Não agasalhe esses pensamentos, procura fazer exercícios mentais de tolerância. O que te digo requer muito esforço. Porém, guarde a certeza de que o pecado oferece portas largas." Olha só que interessante. Aquele que tinha feito tanto mal para os outros retorna e passa a sentir aquele mal que ele fez na sua própria pele. É o início da sua redenção. E ali ele se depara. Num primeiro momento parece injusto, analisando somente essa existência. Mas ele tem a oportunidade de, a partir daquele momento, não revidar e passar a testemunhar com renúncia, fé e resignação. Mas analisemos aqui a mensagem da Alcione para ele, né? Não agasalhe esses pensamentos. Procura fazer exercícios mentais de tolerância. Olha, não agasalhe esses pensamentos. Quantas vezes nós não temos algum pensamento de raiva, de ira, desejando mal para o outro, acreditando que aquilo que a gente está vivendo é injusto? E em vez da gente deixar esse pensamento ir embora, a gente toma para si, né, para nós mesmos, e agasalhamos. Olha, quando a gente pega um bebezinho no colo, a gente agasalha com carinho, um bebê que a gente devota amor e carinho e deseja que ele cresça conosco.
E muitas vezes a gente pega a dor, pega a raiva, a ira, o sentimento de ódio, de vingança e agasalha. E esse sentimento cresce em nossa mente. Quando na verdade nós tínhamos que prestar mais atenção no que aquilo que percorre o nosso pensamento, o nosso campo mental. Às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, pensar não é pecado, né? Ainda naquela conotação do pecado ser só um ato ruim. Mas quando a doutrina espírita nos esclarece que nós temos ali a responsabilidade da ação e da reação, nos esclarece que o pensamento é força viva, nós vemos que alimentar pensamentos negativos já é o início para que a gente desenvolva uma má ação e tenhamos que colher a reação, os frutos amargos dessa sementeira. Então a gente não deve agasalhar pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de vingança, muitas vezes acreditando que aquilo que nos ocorre é injusto. Lembremos, nós estamos hoje mergulhados na matéria, nessa existência, e temos temporariamente o esquecimento, esse véu abençoado das existências passadas. Será que todos nós teríamos ali a coragem, o equilíbrio moral para visualizar tudo aquilo que fizemos no passado? Então hoje nós vemos somente os efeitos, as consequências, que sem dúvida não é injusto. Deus é soberanamente justo, soberanamente bondoso. E Alcione continua aqui, né, dizendo, procura fazer exercícios mentais de tolerância. Quando a gente pensa num exercício, né, um exercício físico, então alguém vai ali na academia, desenvolve um exercício, e através do exercício aquele músculo fica desenvolvido. Uma tarefa, alguém que quer aprender um outro idioma, então exercita, estuda, reflete, medita, pratica aquele outro idioma e passa a falar fluentemente. Aquela sabedoria cresce. Mas muitas vezes nós estamos sempre pensando nos atos materiais, direto, palpável. Quando a recomendação aqui é exercício mental de tolerância. Se a gente imagina assim, se a gente pega essa caneca, para ela estar aqui materializada, antes dela aparecer aqui materializada, de alguém confeccioná-la, ela brotou, ela foi pensada, foi elaborada, exercitada mentalmente para que se materializasse. E é o que Alcione recomenda ali para o jovem Ruby, que é o Antero, nessa encarnação ele é o Ruby, que faça esse exercício mental de tolerância. Será que nós temos exercitado mentalmente as nossas questões morais? Será que a gente já pensou em perdoar alguém que nos fez um mal, que nos causou muita dor? E a gente fala assim, não, eu não vou perdoar, eu não me vejo nem chegando perto. Se eu tivesse nessa calçada, eu visse fulana vindo, eu desviaria para outra, sem dúvida. Ok, então a gente não vê um ato direto, material, que a gente aperte a mão dessa pessoa, que a gente peça desculpa, ou a desculpe, ou a abrace. Então por que não fazer antes disso? Ninguém vai saber. Será que o nosso orgulho é tão grande assim? Por que não fazer esse exercício mental de tolerância? Porque a gente muitas vezes imagina, como o jovem aqui diz, né, que se não fosse a limitação da mão, certamente ele iria reagir com agressão. Então quer dizer que já está desenvolvendo esse exercício mental para o campo da vingança. E por que não desenvolver esse exercício mental para o campo da fraternidade, da caridade? Será que hoje você conseguiria, antes de dormir, no momento do seu evangelho no lar, naquele momento de meditação, você se visualizar que está chegando próximo daquela pessoa que mais te causa antipatia e está ali abraçando,
está conversando de forma fraterna. É um exercício que nós devemos fazer, esse exercício moral, primeiro no campo mental, depois praticando nas nossas emoções, no nosso cotidiano, no dia a dia. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.